Yuri Turbo e sejam bem-vindos a mais uma entrevista e aqui eu estou honrado de apresentar este convidado ilustre aqui, Rubinho Barrichello, depois de tanto tempo aqui. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Dá um abraço. E aí? Bom demais estar aqui, bom demais. Eu confesso que você me deixou sempre emocionado nas horas em que você estava me buscando na visitação, nos momentos em que eu estava trabalhando ali. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou um trabalhador. Eu venho para a pista e gosto de, tipo assim, eu demorei um pouquinho para vir aqui, porque eu estou analisando, o meu carro não está legal, então eu tô mexendo um monte de coisa. Fora que daqui a pouco tem o Fefo que vai classificar, então eu fico nesse bate-bola aí que é o que me deixa feliz. Cara, e hoje aqui a gente tá com algo mais especial ainda, porque além de tudo isso que tá acontecendo, a gente vai bater. Vai ser um bate-papo, não vai ser uma entrevista, porque aqui este homem já deve ter sido entrevistado tantas vezes com detalhes técnicos que hoje a gente vai mais ou menos só se divertir e perguntar coisas curiosas que eu acho que mais ou menos pouca pessoa sabia de coisas do Rubinho, como essas que eu vou perguntar. E Rubinho, primeiramente aqui, com o seu instituto, Família Barrichello, né? Uhum. Como é que estão indo os projetos? Que se eu não me engano, é um instituto que combate a desigualdade social e ajuda crianças também. Idosos Isso. também. Todo mundo que não tem muita oportunidade. E como é que estão indo os projetos recentemente? Então, o projeto do Instituto, ele é um projeto que ele tem, além de tudo, é o esporte, a educação através do esporte. Sim. Então, a gente promove muitos eventos, muitos jogos, muitas coisas que são gostosas de estar com as crianças. Eu confesso que a minha ambição é mexer com a fome. Nós ainda temos muita gente sofrendo de falta de alimento, e então esse é o desejo do Instituto nesse momento. Eu tô, assim, não é fácil no Brasil, mas até porque a gente não pode mudar completamente. A gente já tem 5.000 crianças que nós ajudamos hoje, então, e mais os 700 idosos que são a paixão da minha vida, porque, não sei se você sabe, mas muito velhinhos são largados pelo mundo inteiro, mas no Brasil principalmente. Então, eu realmente adoro ajudá-los. Agora, essa coisa da fome é contagiante e eu preciso fazer alguma coisa, sabe, em vida. Então, eu estou trabalhando muito para que o Instituto Família Barrichello possa eventualmente se tornar uma escola e também uma propriedade com os pés no chão para poder ajudar, não só naquela coisa assim, então a gente vai na casa lá e vamos cozinhar ou vamos levar a marmita. A gente quer ensinar e progredir, então ajudar a família a fazer as próprias, a ter como solucionar o problema. Isso. Tipo, dar os ingredientes e eles cozinharem. Tipo. Às vezes um pouco isso, mas mais do que tudo é modificar o pensamento de por que hoje está acontecendo. Não é só um processo financeiro. Por que está acontecendo? Não é só um processo de falta de alimento. Então, tem um monte de coisa que a gente tem que ver. Por que os indígenas conseguem, eles não passam fome? Aquelas aldeias que são bem situadas. Eu fui visitar a aldeia Tupinambá, por exemplo, em Ilhéus, e eu passei 2 dias lá, e assim, eles comem a fruta que nasce por 3 meses, porque é a época dela. Depois eles comem outro tipo de coisa. O arroz não é todo o tempo, então, mas eles não têm problema de fome. Então, a gente tem muito para aprender ainda, para depois poder mexer com isso. Sim, porque é todo um complexo, eles também têm esse senso de comunidade, e eu acho bem importante isso, porque o Instituto, pelo que eu pesquisei, ele trata todo mundo que ele ajuda como uma real grande família, né? É isso aí. Por Me fala uma coisa, quando você vai entrevistar alguém, você estuda ele de cabo a rabo, assim? Isso, de 1 a 3 semanas de estudo. E o que você descobriu de mim fora o Instituto? Olha, você
Você vai ver. Falando assim, como é que foi ter a emoção de ver o seu filho, mesmo não estando participando, mas vendo o seu filho ganhar Stock Car de maneira incrível? Foi incrível mesmo. Ele foi o que eu sempre digo assim, ele foi ele não foi meu filho, ele conduziu a corrida da forma como ele podia. Foi uma pena eu ter ficado de fora da prova, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar tudo no lado positivo, e o lado positivo foi que o Papai do Céu, né, me deu a bênção de eu poder subir naquela grade e poder assistir a chegada, né, a corrida de como foi. E depois eu saltei no carro, o capô quebrou todo, que eu pulei em cima de alegria. Então foi realmente marcante. E cada hora mais, eu corri 19 anos de Fórmula 1, né? E aí a gente acha, não, então ele já viveu tudo da alegria, vivi nada. Esses moleques estão realmente me deixando cada hora mais emotivo. Caramba, eu vi isso, que você subiu assim no final, você escalou o negócio. Como é que foi isso? Né? Eu quis reproduzir aquela cena do Dudu subindo no meu carro, o Fefo também, quando eu ganhei a minha primeira corrida, né? Quando eu ganhei a corrida do 1 milhão, e aí eles subiram no carro, no teto e tal, e eu queria exatamente isso, eu queria subir como se eu estivesse reverenciando só a situação dele, que eu não tivesse nada a ver. É que eu estava vestido de macacão, mas foi emocionante. É verdade, a emoção não faltou. E assim, eu sou muito fã de um programinha, com certeza você já ouviu falar, sabe? É um tal de Top Gear, assim. E eu vi que você foi entrevistado, aí eu assisti a entrevista, né? Foi lá que eu descobri o número exato de participações, 287 na Fórmula 1. Mas como é que foi? 287 não, são 326. Ó. Lá Caramba! No Top Gear, até aquele dia eu havia competido. Foi 287. Provavelmente era isso. Era isso quando eu vi a entrevista, né? E assim, eu descobri que lá você é tratado como quase um deus do automobilismo, assim. Como é que é isso e tal? Na verdade, eu acho que são tantos anos, né, de competição. E eu vivi muito tempo na Inglaterra com as equipes inglesas, então era como se fosse uma segunda casa, onde todo mundo reverenciava também essa situação. Então, ter feito isso lá na Inglaterra, o Top Gear é um programa muito assistido por lá, e eu acabei batendo o recorde da volta, né? Então, numa época em que todo mundo esperava, sei lá, um nome, tipo o próprio Schumacher ou o Hamilton, e todos eles tinham tentado e não tinham conseguido bater. Aí eu fui lá, bati a volta, então ficou muito conhecido aquele programa. E ainda o recorde no seu tempo, ele não foi batido, ficou muito tempo. E agora eu tenho uma dúvida, né? Que eu vi na entrevista que você tava com uma admiração, assim, no olho pelo Frank Williams, assim, fiquei emocionado, assim, de ver. Como é que foi isso? Naquela época eu estava prestes a completar mais uma prova pela Williams, e a Williams com certeza foi das equipes muito que sempre deram muito para os pilotos, né? Foi uma pena que quando eu cheguei a gente tinha um motor Cosworth que estava muito pesado e muito fraquinho já, mas fora isso foi um prazer ter guiado pela equipe Williams. Cara, é verdade. A Williams foi muito top. Foi uma etapa muito boa da sua vida. E assim, agora eu tô com uma dúvida. Você disputou muita coisa, né? E assim, você disputou corridas demais pela Fórmula 1. E, cara, qual o seu circuito favorito? Primeiramente nacional e depois internacional. Assim, se a gente falar, o Brasil tem muitos circuitos bons, né? Mas Interlagos é, sem dúvida nenhuma, o meu favorito. E lá fora eu gosto muito de Silverstone. Eu acho que é um circuito que é mágico, assim. Eu treinei muito de Fórmula 3 por lá, então tenho muita admiração pelo circuito. Cara, Silverstone, Spa, Interlagos são as 3 respostas mais faladas, assim, dessa pergunta aí. Olha, pessoal, eu tenho honra aqui de
apresentar que o cara foi mais de duas vezes ou mais vice-campeão de Fórmula 1. Isso daí é uma baita conquista. E além de mais de 11 vitórias em GPs de Fórmula 1, que isso daí é um grupo seleto que faz. E assim, ele ainda tá correndo e agora num campeonato enorme nacional aqui, que é Stock Car, e ainda continua ganhando os títulos, ganhou ano passado. E assim, como é que você continua assim? Como é que você faz pra ter este tempo? Não é tempo, mas como é que você faz pra manter todo esse recorde, toda essa história? Eu acho que a prova disso é o amor que eu tenho por aquilo que eu faço. Então, eu gosto tanto de estar na corrida, de resolver os problemas do carro, porque assim, a gente sempre acha que o carro não tem problema, né? Ou que a equipe não tem, mas é importante que todos entendam que o problema é a evolução. Toda vez que a gente tem um problema, um fracasso, alguma situação, a gente vai poder nos doar para sermos melhores. Então, eu adoro essa situação de vir para cá e ver que o meu dia hoje, por exemplo, não foi um dia muito tranquilo, né? De velocidade, a velocidade não estava muito boa, mas a gente tem amanhã e domingo ainda, então tenho muita coisa para resolver nesse carro. Mas eu adoro essa situação. E assim, eu tenho que dar graças a Deus que os meus filhos estão aqui, que eles amam esse tipo de coisa, que não foi eu que enfiei neles a paixão pelo automobilismo. Então, viver isso com eles aqui é contagiante. É, contagiante mesmo. Você é igual meu pai. Ele não me colocou nesse caminho, foi amor próprio. Te amo, pai. E olha, agora eu queria saber aqui de verdade. Você teve uma história incrível no internacional. Você tá tendo uma história incrível no nacional. Como é que você faz para dar os conselhos necessários assim? Porque você tem filhos grandes que são grandes pilotos. Como é que você faz para dar os conselhos para eles para conseguirem trilhar um caminho muito parecido com o seu que tá acontecendo? Eu acho que os caminhos eles podem ter uma semelhança, mas eles serão diferentes porque qualquer caminho é diferente. Cada indivíduo tem um caminho e uma história a percorrer. Então, a verdade é que assim, quando a pergunta é direcionada direto para automobilismo, eu consigo falar muito facilmente. Só que todo o ensino não é só quando a educação vem como um todo, aí pode funcionar para o carro, fora do carro, com as pessoas. E o que mais me deixa feliz é ver que eles têm humildade, que eles atendem as pessoas, que às vezes eles não estão felizes, mas eles precisam eh, saber lidar com isso. Então, esse é o ponto para mim que me deixa mais feliz em relação aos meus filhos. É, isso daí tem que ter orgulho mesmo. Humildade é um negócio que faz o mundo se mover. E agora, eu queria saber aqui. Olha, vamos parar pra pensar. Você tem uma vida incrível no automobilismo e fora. Mas assim, como é que, tirando as pistas e tudo na sua vida, como é que é a sua rotina e o seu estilo de vida fora? Olha, eu sou uma pessoa muito privada, assim, eu não as pessoas me pedem foto dos cachorros, as pessoas me pedem foto dos troféus, dos capacetes e tal, mas eu sou super tranquilo, assim, eu não gosto de mostrar muito, principalmente aonde eu tô, como é que são as coisas. Mas a minha rotina, ela é baseada nos trabalhos que eu tenho para os patrocinadores, com as palestras que eu faço, eu visito a academia todo dia, quando não dá de manhã, que é o horário que eu gosto, eu tenho que ir à tarde, então eu tenho que me manter fisicamente forte para poder continuar conduzindo o carro dessa forma. Então, eu procuro estar almoçando em casa, eu gosto de almoçar e jantar em casa. Eu sou um cozinheiro, digamos assim, eu gosto de deixar as pessoas felizes, eu gosto de ver a casa cheia, então meus amigos muitas vezes vão para casa, eu faço um churrasco, eu faço uma pasta, alguma coisa assim. E sou um apreciador da vida. Eu gosto, quando eu fui para a Espanha viajar com o Fefo, ele tinha um treino que era uma semana depois. Então eu trabalhei de uma forma remota por computador,
mas passei a semana com ele por lá. Então, eu acho que a gente tem que viver intensamente hoje, porque a gente não tem e não pode ter a certeza do amanhã. Então, a gente tem que viver hoje, estar feliz hoje, para fazer acontecer. Amanhã é muito longe. Tô felizão hoje, né? Você disse. Tô felizão aqui com você. E agora, né, você tocou aqui num ponto que eu li, assim, enquanto eu estava estudando sobre você, eu descobri que pra você, depois dos seus filhos, os cachorros são a coisa mais importante da sua vida. Explica mais um pouco sobre isso, sabe? Eu sempre, meu pai sempre teve cachorro, né? Meus pais sempre tiveram cachorro. Então, e eu sentia que eu tive momentos da minha fase, na minha infância, ou com alguma coisa que eu tinha no kart, que meu pai não era piloto. Então, às vezes ele não sabia me explicar como que certas coisas aconteciam. E o fato do silêncio ao lado do cachorro tem muita coisa que te ensina. O silêncio e o olhar do cachorro que está sempre feliz para estar ao seu lado é uma coisa que para terapia é muito interessante. Eu aprendi muito nesses momentos de solidão ao lado do cachorro. Então, eu amo a companhia deles e assim dói muito quando a gente perde um animalzinho desse, mas a alegria que ele nos dá é assim tão para cima que vale a pena sempre estar ao lado deles. Vale mesmo. Eu já tive, só que como eu saio muito, ele acabava não dando, não comia, então, sim, a gente escolheu uma casa certa pra ele. E assim, você também tocou num assunto que eu queria saber. Cada um tem o seu superpoder, seja nos quadrinhos ou seja na vida real, né? O Batman tem a super inteligência, e os outros super-heróis também, mas assim, o seu superpoder é conseguir dar um feedback e saber tudo que tá acontecendo no carro. Agora eu quero saber, como é que é a sua análise profunda, a sua sabedoria de saber o que tá errado em cada parte do carro fez desenvolver carros de alta tensão, assim? Olha, é uma pergunta interessante, porque eu não nasci sabendo, né? Logicamente não tinha. Só que através do desconhecimento do meu pai, houve muito ensino, porque às vezes eu parava no box e falava assim, tô sentindo uma falha de carburação, o motor tá falhando, e tal. Aí, às vezes ele mexia, ou ele pedia para o mecânico mexer, às vezes não mexia, e ele dava para eu decidir se tinha solucionado ou não. Então eu fui muito testado sem querer, porque às vezes ele não sabia nem o que fazer, então ele não mexia e eu parava de novo e falava, continua. Então, eu fui muito testado e os sentimentos do meu corpo, depois eu fui notando que assim, eu tinha muito medo de avião no começo. E aí o que que acontecia? Eu vi que o meu corpo, ele tem uma percepção do movimento, às vezes um pouco maior do que a média das pessoas. E com isso, então eu tinha medo do avião, que eu falava, opa, opa, vai mexer, só que a pessoa não tinha nem sentido isso antes. Isso é uma coisa que me ajuda muito no carro. Então o carro começa a ter uma rotação ou um movimento dos pneus e tal. Então, nesse sentido, eu vi que eu consigo ter um direito a um pouquinho a mais de saber o que o carro está fazendo. E fora que eu passei muito tempo sozinho na Europa e eu estudei muitos livros. Então, com isso, eu comecei a entender o que um amortecedor fazia, e aí o que um diferencial fazia. E aí numa curva, eu estou interpretando que aquilo que está acontecendo está diretamente relacionado a um ponto do carro. E quando eu paro no box, é dessa forma que eu passo para frente. Como eu disse, é um superpoder mesmo. E aqui, ó, na sua época na Ferrari, eu descobri uma coisa secreta, assim. Como é que era a estratégia secreta sua para conseguir o pneu certo durante a época da Ferrari? É que você deve ter lido a situação de Silverstone, que eu não escolhi o meu pneu porque eu achei que eles não iam me dar, porque eles iam dar o pneu certo pro Schumacher, né? E aí eu não escolhi e eles acabaram escolhendo o pneu que eu queria mesmo. Então essa foi a prova que eu ganhei em 2003 em Silverstone, que foi com o pneu certíssimo, assim, esse pneu
É quase o melhor carro que eu guiei de setup e de acerto de qualquer corrida que eu competi. 2003 Silverstone o carro era realmente imbatível e ele tinha superpoderes. Porque, cara, essa estratégia que eu vi, assim, foi tipo, uou, o que um pequeno desvio não faz, hein? Pois é. E assim, agora eu queria te contar uma coisa. Este mês ainda, estamos acho que no dia 7, né? Daqui 23 dias fazem 23 anos da sua primeira vitória na Fórmula 1. É mesmo? Sim. Essas datas você sabe que eu não sei nada, né? Eu deixo para as pessoas me contarem, até porque eu acho que vai ser um assunto para contar para os netos, uma coisa, mas eu não tenho muito apego aos números atuais, assim, sabe? As pessoas às vezes me falam, aconteceu isso, tal, data, tal. Eu acho legal e hoje, como a gente tem a rede social, a gente posta, reposta e brinca com isso. Mas eu não tenho muito apego aos números e às datas. Eu acho que a gente tem que ter uma memória do passado, tem que ter gratidão a tudo aquilo que aconteceu, até as dificuldades, né, como eu falei, mas eu não fico vendo muito número. É que assim, tipo, 30/7/2000 foi a sua primeira vitória na Fórmula 1. Esse mês fazem 23 anos. Aí eu falei, eu tenho que contar pra ele. Eu não sabia se você ia responder, mas acabou que sim. E agora estamos chegando perto do final, mas eu queria te contar uma coisa. Ano passado, eu tô tentando essa entrevista há 3 anos. E agora vocês podem ver, mas ano passado eu dei uma palestra onde eu falei, um dos meus sonhos e metas é entrevistar o Rubinho. E eu vou conseguir contar pra eles que esse ano essa meta se realizou. Então, ó, tic, aí riscou da lista. E isso é uma boa prova que você está mostrando e ensinando que a gente não deve abrir mão das nossas vontades e dos nossos sonhos, né? A gente tem que sonhar mesmo e assim, às vezes passam momentos de tanta dificuldade que você acaba falando, eu nem sei se eu quero mais isso, mas é porque o Papai do Céu está nos preparando para alguma coisa muito melhor. Então, demorou, até porque hoje você consegue ver o que o tio Rubinho é uma correria danada, né? Eu tive que pedir para você vir aqui hoje, porque, né, para você seria melhor amanhã, mas amanhã, com a correria que tem, não só de treinar no carro, classificar, o Fefo vai correr uma loucura de atender os patrocinadores, não ia dar certo. Então, parabéns a você Muito que obrigada. fez isso acontecer. Obrigado por esse carinho enorme que eu sempre vejo você colocando nas tuas entrevistas, da forma como você coloca, e isso é um grande incentivo para quem está nos vendo. É verdade, é um grande incentivo. E olha, aqui, ó. Vamos analisar os fatos. Ainda falta uma coisinha na nossa duas coisinhas, vai. E eu queria fazer um negócio com você que eu acho que eu nunca fiz. Vai ser as perguntas turbo. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder assim, é tipo um bate-bola rápido sobre coisiquinhas que qualquer criança eu acho que perguntaria. Qual a sua comida preferida? Eu gosto de arroz e feijão. Lugar preferido para passar as férias? Numa praia no Brasil. Qual o seu carro preferido? Eu adoro a minha Audi RS6. Se você pudesse ter um carro de qualquer época, de qualquer lugar, seja protótipo ou não, qual seria? Eu teria uma Fórmula 1 do Ayrton Senna para deixar exposta. Com certeza, eu também. Olha, agora eu quero saber, música preferida? Eu sou do sertanejo, adoro um sertanejo. Você vai no Detal? Então, onde que é isso? Aqui em Interlagos. Então vou, uai. Nossa casa de evento musical vai ser top. Então, olha, Rubinho, aqui, ó. Esta é a última pergunta que eu faço em toda entrevista. E essa daqui, como é especial, eu tenho que fazer. Qual o seu conselho turbinado para quem estiver nos assistindo, para aqueles que amam assistir você, para aqueles que são fãs de automobilismo, para aqueles que amam esse esporte? Olha, eu queria, primeiro de tudo, agradecer o carinho todo, não só o seu, mas de todos os seus fãs, de todos aqueles que nos seguem. Dizer que
a gente tem a chance todo dia de renovar os nossos sonhos, de fazer acontecer, né? A gente não pode não cair do céu. Então, toda vez que você me viu, você deixou claro que você adoraria uma entrevista e cada hora, cada momento, a gente tem que se dedicar àquilo que a gente quer e dá para fazer, né? Que não seja uma coisa fora do comum, que seja pelo bem, que seja de coração, com a mão sempre limpa. Então, esse é o recado. É o que eu passo para os meus filhos e passo para os nossos amigos também. Com certeza. Então, conselho do Rubinho, falou, tá falado. E olha, aqui, eu queria agradecer demais por essa entrevista. E olha, aqui eu queria dizer que eu tenho por volta de mais de 1.001 carrinhos por aí. E eu tenho um muito especial, que eu inclusive trouxe aqui, que é o meu carrinho preferido de todos os tempos. E que eu trouxe aqui porque eu gostaria que você visse aqui. E olha, muito obrigado mesmo por essa entrevista. Este carrinho aqui é o carrinho mais especial da minha coleção. Olha que legal. É o meu carrinho que foi campeão em 2014. Isso. Muito legal, esse carrinho é sensacional. E eu comprei essa daqui, que é a versão de colecionador, porque eu gosto muito de como tem tudo. E eu queria te pedir um favor, se você puder autografar aqui, né? Eu quase nunca peço isso daqui para um piloto e você é muito especial, então... Muito obrigado mesmo. Continua assim. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau, pessoal.